Em certa área do Oceano Pacífico há uma parte extremamente profunda com milhares de metros. Incontáveis navios desapareceram misteriosamente aqui ao longo dos séculos. Um luxuoso navio de cruzeiro aparece nessas águas, e os passageiros ricos a bordo estão desfrutando do estilo de vida marítimo opulento. O proprietário Simon está bastante satisfeito com o navio, acreditando ser um palácio insubmergível no mar. No entanto, eles não têm conhecimento de que uma catástrofe se aproxima. Neste momento, uma bela mulher vestida de vermelho entra no salão de festa. Trillian é uma pirata notória com uma longa lista de antecedentes criminais. Ela simplesmente passou pelo capitão e roubou facilmente sua carteira. Posteriormente, ela usa o cartão-chave dentro para entrar no cofre. Justo quando Trillian está alegremente segurando um colar de diamantes inestimável, Simon, Capitão Atherton e outros aparecem de repente. Ninguém pode imaginar que uma garota tão bonita seja na verdade uma ladra. Não há celas no navio de cruzeiro, então como única opção eles colocam Trillian no armazém. Na cena seguinte conhecemos John. Ele é o capitão de um barco de alta velocidade, e um grupo de mercenários se aproxima de sua equipe para transportar um lote de mercadorias. No entanto, o mecânico Joey descobre acidentalmente que são na verdade torpedos, e ele é brutalmente espancado pelos mercenários. Felizmente, John chega a tempo de resolver a crise. Com torpedos suficientes para afundar um porta-aviões e mercenários bem equipados, está claro que esse negócio não é simples. John sente que algo grande está acontecendo. Como esperado, uma pessoa misteriosa se infiltra na sala de controle do navio de cruzeiro e usa técnicas de hacking para fazer os sistemas do navio, incluindo o radar, ficarem loucos. Justo quando todos estão perplexos, um membro da tripulação descobre repentinamente uma criatura gigante se aproximando rapidamente. Em seguida, o monstro marinho colide violentamente com o fundo do navio, fazendo com que todo o petroleiro balance violentamente, e as pessoas são jogadas ao redor por essa força imensa. Do outro lado, os mercenários no barco de John também iniciam sua ação. Neste ponto, eles estão ocupados instalando um lançador de torpedos na proa do navio. John instantaneamente sente que algo está terrivelmente errado. Repentinamente, o radar emite um aviso. Devido à proximidade, John não pode evitar e colide com um barco de alta velocidade que caiu do navio de cruzeiro, tornando o motor do navio completamente inútil. Felizmente, os torpedos a bordo não explodem. Depois que a agitação diminuiu, a tripulação, através de binóculos, avistou o luxuoso navio de cruzeiro. E neste momento, os mercenários não estavam mais disfarçados. Seu verdadeiro objetivo era sequestrar o navio de cruzeiro à sua frente. Os mercenários subiram a bordo ansiosos para fazer fortuna. No entanto, a situação não era como haviam antecipado. No enorme navio de cruzeiro, nenhuma única alma estava à vista. Parecia que todos tinham desaparecido no ar, deixando para trás apenas extensas manchas de sangue no chão. A cena sinistra não impediu os mercenários ávidos por dinheiro. Eles estavam apenas focados em encontrar rapidamente tesouros valiosos e fazer uma saída rápida. No barco pequeno, Leila estava ocupada consertando o grande buraco causado pela colisão. Repentinamente, um corpo surge no mar e Leila fica atordoada. Do outro lado, Trillian, que estava confinada no armazém, acordou sem qualquer conhecimento do que estava acontecendo do lado de fora. Ela ainda estava pensando na riqueza no navio de cruzeiro. Após destruir a porta eletrônica, ela mais uma vez chegou à porta do cofre, mas foi pega pelos mercenários. Hanover, sem nenhum senso de compaixão, interrogou grosseiramente Trillian sobre o que havia acontecido no navio de cruzeiro. O mercenário chamado Vivo, nas proximidades, não resistiu a usar o cartão-chave para abrir a porta do cofre, mas foi recebido com uma machadada na cabeça. Os mercenários ficaram perplexos com a súbita situação e abriram fogo, matando aqueles dentro num instante. Simon, que escapou por pouco da morte, freneticamente continuava mencionando a existência de monstros no navio de cruzeiro. Hanover naturalmente não acreditaria em tal absurdo. Um mercenário observou a água do mar borbulhando continuamente, como se algo estivesse embaixo dela. Em sua confusão, uma força poderosa o arrastou diretamente para a água, e não importa o quanto ele lutasse, ele não conseguia se libertar. Neste ponto, todos finalmente perceberam a gravidade da situação. Esses monstros espreitavam sob a superfície da água, arrastando os passageiros do navio de cruzeiro para se tornarem suas presas. Para evitar se tornar petisco dos monstros, eles tinham que sair rapidamente. Enquanto todos se aglomeravam em um elevador para escapar, um hóspede inesperado descia de cima. O elevador não suportava o peso e os corações de todos tremiam enquanto ele caía rapidamente. Felizmente, emergiram ilesos. Quando recobraram os sentidos, a cena horrível diante deles gelou a espinha de todos. Manchas de sangue cobriam as paredes, e restos esqueléticos estavam por toda parte, como se tivessem sido devorados e depois vomitados mal digeridos. E enquanto todos tremem de medo, veem que o horror não acabou. O monstro marinho continuou a bater contra as placas de aço. No entanto, no momento crítico, o monstro subitamente interrompeu seus movimentos. John e Hanover reuniram coragem e se aproximaram para investigar.
Justo quando alguém esmagou o crânio com um pé, o monstro marinho que ouviu o barulho novamente ficou violento. Isso os assustou e eles começaram a disparar suas armas enquanto recuavam para uma área segura. Neste ponto, John finalmente percebeu que Simon e os mercenários estavam em parceria. Simon, sob pressão imensa e dívidas, conspirou com os mercenários para enganar o seguro, causando deliberadamente mau funcionamento nos sistemas do navio de cruzeiro e fingindo ser um desastre marítimo. Os mercenários então deveriam saquear o navio. No entanto, um inesperado monstro marinho gigante havia atrapalhado esse plano aparentemente perfeito. Eles percebem que os sistemas do navio cruzeiro estavam destruídos, impedindo-os de enviar um sinal de socorro. Infelizmente, o resgate programado estava a um dia de distância. No meio da crise, todos estavam envolvidos em acaloradas discussões sobre o plano de fuga. No entanto, o iminente monstro marinho não cessou seus movimentos. A descoberta de Joey deixou todos pasmos. Quando um monstro marinho colossal e aterrorizante apareceu acima de Joey, John agiu rapidamente e atirou com sua metralhadora e os tiros perfuraram o corpo do monstro marinho. O cenário horrível que se seguiu gelou a espinha de todos. Um companheiro de equipe que fora engolido ainda estava vivo, embora meio digerido, emitindo gritos dolorosos. Aterrorizados por este espetáculo macabro, eles dispararam firmemente suas armas e lançaram um ataque frenético contra o monstro marinho. No entanto, este monstro marinho horripilante parecia estar em todos os lugares como um fantasma, e eles não conseguiam escapar, não importa para onde fugissem. Em seu momento de desespero, John cruzou caminhos com Trillian. Trillian ouviu que John tinha um barco pequeno e ela prometeu cumprir qualquer um de seus pedidos se ele pudesse ajudá-la a escapar deste lugar terrível. Assim que John estava contemplando esta oferta, o monstro marinho repentinamente reapareceu. John se assustou e caiu no chão. Os tentáculos do monstro marinho estavam cheios de dentes afiados, e embora lhe faltassem olhos, era excepcionalmente sensível ao som. Mesmo o menor ruído poderia identificar sua localização. O monstro marinho então abriu sua boca enorme e lançou um feroz ataque a John. No último momento, Trillian sacou uma pistola e atirou várias vezes no monstro marinho, afastando-o mesmo. Para agradecer Trillian por salvar sua vida, John promete levá-la em segurança embora. No entanto, o Capitão Atherton não teve tanta sorte. Suas pernas foram agarradas pelo monstro marinho e sua vida estava em jogo. Ouvindo seus gritos de socorro, John e Trillian correram para resgatar o Capitão Atherton, enfrentando um monstro marinho colossal que só podia ser observado enquanto a tragédia se desenrolava diante de seus olhos. Enfurecidos, o grupo disparou incessantemente contra o monstro marinho, temporariamente o afastando, e isso concede um tempo de alívio. No entanto, Simon revelou uma informação horrível para eles. Ele conta que os tentáculos que testemunharam provavelmente eram apenas uma pequena parte do perigo ainda maior. A forma como o monstro marinho se alimentava era excepcionalmente aterrorizante. Ele primeiro drenava o corpo humano com seus tentáculos e depois regurgitava os ossos. Para evitar se tornar o jantar do monstro marinho, eles precisavam retornar imediatamente ao pequeno barco de John e escapar. Claro, o caminho à frente era traiçoeiro. A única passagem que levava à saída já havia sido submersa pela água do mar. John reuniu Hanover e outro mercenário para investigar a rota enquanto o resto esperava no lugar. Após uma curta exploração, o mercenário descobriu uma mão decepada indicando que o monstro marinho estava por perto. Como esperado, aqueles em terra não receberam boas notícias. O monstro marinho estava se aproximando e numerosos tentáculos gigantescos os atacavam implacavelmente. Joey, assustado, fechou apressadamente a escotilha, mas a força do monstro marinho era aterrorizante, e nem mesmo uma porta de aço resistente podia detê-lo. Eles dispararam freneticamente, pulando um após o outro na água, mas a água também era igualmente perigosa. Mason, nadando na retaguarda, teve o infortúnio de ser pego pelo monstro marinho. Percebendo que a fuga era impossível, ele detonou uma granada. Enquanto discutiam sobre os próximos passos, o astuto monstro marinho descobriu o paradeiro deles. Um tentáculo aterrorizante apareceu atrás de Mulligan. O medo estava estampado nos rostos de seus companheiros. Mulligan virou-se rapidamente e lançou um ataque selvagem e feroz, canalizando a raiva acumulada em balas vingativas, proporcionando uma saída para sua fúria. Aproveitando a oportunidade, os outros fugiram rapidamente. O monstro marinho ferido escapou às pressas pelos dutos de ventilação. Mulligan zombou alto, mas outro tentáculo surgiu de um local desconhecido, engolindo Mulligan inteiro. Os outros, liderados por John, fugiram às pressas. Eles ficaram surpresos ao descobrir que este monstro marinho era incomumente inteligente. O monstro marinho continuamente fechava as escotilhas em sua rota de fuga, claramente pretendendo conduzi-los em direção à proa do navio. Simon apontou a rota para a proa e silenciosamente se afastou. Quando chegaram à proa, testemunharam uma cena inesquecível. Vários restos de corpos devorados pelo monstro marinho. De repente, um barulho estranho é ouvido vindo de baixo, e a figura massiva do monstro marinho surge do fundo do navio, causando uma enorme inundação de água do mar.
Eles não tiveram escolha senão retroceder. Simon, o canalha, fechou a escotilha de fuga. A velocidade do monstro marinho na água era espantosa. Para escapar, Hanover feriu a perna de Joey. Em pânico, Joey mergulhou em um corredor próximo para escapar por pouco do ataque. Mancando, ele chegou a uma sala onde uma mão subitamente o agarrou por trás. Hanover, em agonia e tremendo, estava sendo brutalmente mordido pelo monstro marinho em sua parte inferior do corpo. Testemunhando o tormento de Hanover, o compassivo Joey escolheu ajudar. Joey entregou uma pistola a Hanover, esperando que ele pudesse encerrar seu sofrimento por conta própria. Mas o impiedoso Hanover atirou em Joey. Hanover nunca imaginou que a bala que acabara de disparar em Joey fosse a última. Os mercenários foram exterminados, no entanto, a questão é como John e os outros poderiam matar o monstro marinho e escapar do navio de cruzeiro. Felizmente, uma oportunidade inesperada se apresentou. Através da chuva torrencial, eles vislumbraram uma pequena ilha não muito longe. John de repente lembrou-se dos torpedos deixados pelos mercenários que poderiam ser usados contra o monstro marinho. John instruiu Trillian a encontrar um barco a motor para se preparar para a viagem até a pequena ilha. Ele colocou o torpedo no barco e mudou o modo de direção para automático. Desde que o barco pudesse seguir um curso predeterminado e colidir com um navio de cruzeiro, o monstro marinho poderia ser eliminado. Com tudo pronto, enquanto se preparavam para dirigir o barco a motor em direção à ilha, o navio de cruzeiro inteiro começou a tremer violentamente. O monstro marinho usou sua tremenda força para romper o fundo do navio, revelando sua verdadeira forma colossal, um polvo enorme. Enquanto contemplavam sua fuga, o monstro marinho estendeu seus poderosos tentáculos, capturando John. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu se libertar. Nesse momento, o feroz monstro marinho abriu sua boca cheia de presas, pronto para engolir John. Aproveitando a oportunidade, John continuou disparando contra o monstro marinho, o fazendo ficar desnorteado por enquanto. Com isso, eles então tentam fugir do local rapidamente. Enquanto isso, Simon chegou à borda do navio e notou que o barco de John estava saindo. Não querendo perder a última chance de escapar, ele pulou de uma altura considerável apenas para quebrar uma perna ao aterrissar. Simultaneamente, John e Trillian, com sorte, encontraram um jet ski. Enquanto o navio de cruzeiro estava prestes a explodir, o monstro marinho bloqueou a saída. Em pânico, eles rapidamente se viraram para encontrar outra rota de fuga. O monstro marinho os perseguia implacavelmente por trás. John e Trillian, em uma colaboração perfeita, corriam e lutavam. Infelizmente, o corredor estava bloqueado por um elevador, mas John acertou o interruptor, abrindo com sucesso o mesmo. Após passar por dentro, deixou o monstro marinho para trás. O ferido Simon rastejou desesperadamente até a sala de controle, esperando encontrar uma maneira de sobreviver. No entanto, ele descobriu que o barco estava configurado no piloto automático, e não importa o que ele tentasse, ele não conseguia cancelar o modo. O barco, carregado com torpedos, se aproximava do navio de cruzeiro e Simon, em seu estado infeliz, só podia assistir impotente enquanto avançava em direção à morte. Por outro lado, John e Trillian, favorecidos pela sorte, conseguiram sair do navio de cruzeiro no momento certo. Deve ser dito que os 9 torpedos deixados pelos mercenários eram formidáveis, demolindo sem esforço o enorme navio cruzeiro. Com a destruição do navio, o monstro marinho foi instantaneamente reduzido a pedaços. Depois de uma noite de experiências horríveis, John e Trillian conseguiram chegar com sucesso à pequena ilha. Seu relacionamento rapidamente floresceu. Originalmente pretendendo levar uma vida despreocupada na ilha, seus planos foram interrompidos por uma aparição inesperada de Joey, pois ainda estava vivo. Contudo, sem eles saberem, uma surpresa ainda maior os aguardava. De repente, rugidos aterrorizantes ecoaram da ilha, e o suspense de que tipo de monstro poderia ser isso permanecia desconhecido, mostrando que claramente a aventura de John e Trillian estava longe de acabar.